Olá, queridos, olá, queridas. Felivan Silva, Projeto Missionário, o Retorno. Nós estamos recomeçando e nesse recomeço a gente está trazendo 20 vídeos, 20 vídeos falando sobre um assunto muito importante, que é a missão, fazer a missão. Olha, lá no capítulo 28 de Mateus, Jesus, ele diz para aqueles homens, ele dá um direcionamento indicando que eles teriam que levar a palavra que foi ensinada por Jesus a todas as pessoas. Eles tinham que ensinar, tinham que explicar, tinham que levar aquela palavra para todo mundo. E isso deveria chegar a outros e a outros e a outros e passar de geração a geração. A palavra de Deus, ela precisa ser levada de geração em geração, de pessoa a pessoa, de família a família, de cidade a cidade, de país a país e de geração a geração. É fundamental que não se deixe passar, não se deixe morrer, né? E não se desvalorize, lógico, tudo que Jesus fez, né? Olha, para você ter uma ideia, antes de Jesus, a palavra de Deus, ela era falada de outra forma, totalmente diferente. E se não fosse Jesus, hoje nós não teríamos aqui na nossa mão, ó, esse livro. Muitas coisas seriam diferentes, muitas coisas seriam diferentes mesmo. Se não fosse Jesus, pode ter certeza que talvez eu não estivesse aqui tendo condição de levar até você essa mensagem. Mas pare para pensar o nível, o grau, o tamanho do amor e da entrega que Jesus teve para poder, todo o sacrifício, né, para poder a gente hoje ter a condição de ter o nosso livro, a nossa Bíblia aqui em casa, podermos examiná-la de forma pessoal aqui, né, em casa. Porque se você parar para pensar, quando Jesus ia ler algo das Escrituras, ele estava sempre aonde? No templo. As Escrituras, elas eram limitadas aos templos. Se não fosse Jesus, hoje ainda seria assim. Hoje, as Escrituras, se nós quiséssemos saber algo sobre elas, teríamos que ir a um templo. Se não fosse Jesus, as coisas seriam totalmente diferentes, irmão. Totalmente diferente. A liberdade que se tem hoje de falar sobre as coisas de Deus, de análise, de examinar a Bíblia, de discutir, de debater, imagine aí quantas e quantas denominações de igrejas tem, né, no Brasil e no mundo todo, né? Imagine aí que a igreja cristã, ela se subdividiu em várias e várias e várias denominações. Se isso é certo ou errado, se é bom ou se é ruim, eu não vou falar aqui, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que a liberdade de expressão, de expressar, de escolher e de desenvolver, ela foi totalmente alterada por causa de Jesus. Olha isso. Então, a missão que Jesus passa àqueles homens, ela ecoa na nossa vida hoje, na minha e na sua. É preciso que a gente tenha mais interesse, mais atenção, mais amor pela obra de Jesus. É preciso que a gente entenda que uma boa parte desse livro, uma boa parte mesmo desse livro, ela só passou a ser escrita, essa parte só passou a existir, a ter possibilidade de existência por causa de Jesus, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem a condição de comprar a Bíblia, de levar para casa a palavra da salvação em casa, a gente estudar, a gente aprender, né? Hoje nós temos a opção de escolher qual é a igreja que nós vamos, onde realmente a palavra de Deus está mais próxima, mais latente, mais viva. A gente tem essa oportunidade de fazer isso por causa de Jesus. Olha só, quando Jesus morre,
quando ele é crucificado, ele ressuscita e ele volta várias vezes. Mas o principal momento, ou um dos principais, um momento fundamental da história cristã e que a gente lembra é quando Saulo de Tarso vem a cavalo, cai e ouve uma voz e ele pergunta quem é, e a voz diz: eu sou Jesus, por que tu me persegues? Né? E aí ele ouve e aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas naquele momento muita coisa iria mudar. Aquele homem, ele foi instruir-se acerca da palavra, acerca da história de Jesus, ele foi ouvir os testemunhos, as várias e várias famílias, pessoas, homens e mulheres que conheceram Jesus, que eram testemunhas dos milagres de Jesus, e ele mesmo, né, foi testemunha porque ele ouviu, ele ficou cego, foi conduzido a uma casa, ficou lá por 3 dias. Depois um homem de Deus vem, ora e ele recupera a visão, e ele ali começa o trabalho de Paulo de Tarso, né? Deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo, e aí ele começa uma obra, ele começa a ouvir, ele começa a entender, ele começa a respirar e a viver aquilo, né? Então, a principal bandeira que ele começa a levantar a partir dali na sua vida é a bandeira de Jesus. Ele passa a levantar a bandeira de Jesus. Ele passa a ser um defensor de Jesus, passa a falar sobre Jesus, passa a pregar sobre Jesus, passa a fazer, inclusive, milagres, né? Através da palavra Jesus, né? Então, a partir dali, toda a transformação acontece e Saulo vira Paulo, e aí ele começa a sua obra, começa a sua missão. Começa a sua missão pelo contato que ele teve com Jesus, forte, pesado, transformador, né? E quem tem contato com Jesus verdadeiramente se transforma. É verdade que a vida, ela não é fácil, a gente precisa enfrentar os desafios todos os dias. Eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia o seguinte, que o que ele era antes da transformação que ocorreu na vida dele, né, o que ele era, aquilo ali faz com que ele tenha força para não querer mais voltar. Porém, a vida dele hoje, ela é feita, como é que eu posso dizer? Ela é feita de uma maneira, ele não vive mais de qualquer jeito. A vida dele hoje, ela é toda projetada, toda planejada, cada passo, cada minuto, cada dia, ele já sabe o que ele tem que fazer, o que ele tem que executar, e ele vai e executa do jeito que tem que ser, daquele jeitinho que está preparado, ele vai lá e executa, porque se ele fizer diferente, pode ele começar a ser derrotado pelo passado, pela vida passada, né? E isso tem acontecido, irmão, com muita gente. Muita gente tem abandonado a sua missão, tem passado por dificuldades, encontra transformação, começa uma missão, entende que tem que seguir um caminho e no meio da trajetória abandona e volta para o que era. Tem uma passagem aqui no livro de Mateus, onde Jesus fala sobre os espíritos. Eu quero aqui falar um interessante para você. Ele fala sobre os espíritos, ele diz o seguinte: quando o espírito sai de uma pessoa e ele sai vagando, 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 se ele voltar para aquela mesma pessoa, ele não volta só, ele volta acompanhado, ele volta com outros espíritos, ele fala em 7, né? Então aquela pessoa ela fica pior. Ou seja, se você caiu, ok, mas você conseguiu levantar, show de bola. Tem que ter cuidado para não cair de novo, porque se você cair de novo, aí é terrível. Então, preste atenção nisso aqui. É importante que a gente siga etapas, a gente projete, a gente prepare o nosso dia. Não é só quem já passou
por problemas, não. Se você nunca passou por problemas, mas você tem que se antecipar a eles. Tem que se antecipar, porque se você vive de uma maneira desorganizada, se você não obedece os critérios, se você não obedece aquele projeto, aquele planejamento, você fatalmente você vai ser derrotado. A gente tem uma sensação muito ruim quando você sabe que poderia executar algo de uma maneira e não consegue porque você não respeitou as etapas, não respeitou o próprio planejamento. Você organiza um planejamento e você não respeita ele. Seja na parte orçamentária, não importa. Respeitar o planejamento, fazer e respeitar aquele planejamento. Se você fizer um planejamento para algum tempo e você for respeitando cada etapa ali, tudo direitinho, a possibilidade de dar errado, meu irmão, é tão pequenininha. Porém, se você fizer o contrário e não respeitar as etapas, a possibilidade de dar certo também é minúscula. Por isso é que é importante a gente planejar, a gente projetar, a gente preparar para a caminhada. Na vida cristã não é diferente da vida conjugal, da vida profissional, da vida estudantil, né? Não é diferente. A gente precisa planejar, projetar e respeitar o projeto, respeitar o planejamento em todas as etapas. Se você fizer do jeitinho que planejou, eu vou repetir, a possibilidade de dar errado é muito pequena, né? Então, vamos lá. O tema central dessa conversa, do que eu estou falando com você, é missão. É missão. A gente precisa entender que para poder... todos nós temos uma missão na vida, irmão. Todos nós temos uma missão. Se você parar para pensar, a Bíblia fala que a salvação ela não é restringida a um ou a outro. É para todos. A salvação é para todos. Porém, a própria Bíblia afirma que nem todos serão salvos. E a gente está vendo por aí, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Hoje, principalmente, a gente está vendo muitos irmãos deixando de ir para a igreja, deixando abandonando a fé, deixando de estar buscando ao Senhor, né? Porque tem decepções, tem percalços e eles vão descontar em quê? Na sua vida espiritual. Mas veja bem, Deus não está perdendo nada. Deixa eu dizer para você que Deus não está perdendo nada. Quando você deixa de fazer a missão, quando você deixa de estar na presença do Senhor, Ele não está perdendo nada. Quem está perdendo é você. Bote isso na sua cabeça, quem está perdendo é você. A missão, ela existe para mim, para você, para todo mundo. Para todo cristão há uma missão. Todos. Às vezes a missão é mais difícil, outras vezes não. Às vezes ela é mais dependiosa, outras vezes não. Às vezes ela é mais enigmática, pragmática, né? Outras vezes não, né? Mas cada um, quando Jesus fala assim, que quem quer aceitá-lo, como é que a palavra aqui seria, vamos lá, quem quer testemunhar, né, o amor de Jesus, quem quer segui-lo, né, tem que se preparar, abandonar o mundo, pegar a sua cruz, né? E cada um tem uma cruz com peso diferente. É o seu peso, é o peso daquela pessoa diferente. Cada um tem a sua cruz com pesos diferentes. Eu devo dizer que muitas vezes eu disse assim, rapaz, como é que você consegue fazer isso? Eu não conseguiria. Você conhece pessoas que desenvolvem determinado trabalho e você diz assim, eu não conseguiria fazer isso, né? Você fala assim, eu não teria condição de fazer isso aí. Cada um tem uma cruz diferente de acordo com a sua possibilidade. E Deus sabe disso. Aí o que é que acontece? Mas todos nós temos uma missão, tá? Então, é preciso entender isso aí.
E é preciso entender também que a gente só consegue cumprir se a gente respeitar o projeto de vida, irmão. Por exemplo, você diz assim: aceitei Jesus, vou agora na caminhada. Aí você prepara um projeto para a sua vida. Prepara um plano, faz um planejamento. O que você vai fazer no dia a dia, né? O que tipo de atividade, de atitude você vai ter em casa, no trabalho, na igreja, na rua? Como é que você vai ser? Que pessoa é essa que você vai ser? E aí você tem que entender que a partir dali tem que seguir em frente, não pode olhar para trás, não pode retroceder, tem que seguir em frente, certo? Tem que seguir em frente, é só isso. Agora, se não respeitar, e quando eu falo respeitar, eu não estou falando só na área espiritual, não, porque deixa eu dizer uma coisa para você aqui: se você não respeita o seu planejamento em casa, com a sua família, se você não respeita o seu planejamento no trabalho, se você não respeita o seu planejamento na escola, como é que você vai respeitar na igreja? Como é que você vai respeitar o planejamento que você fez, você e Jesus, você e Deus? Né? Você não vai respeitar. Se você não respeita os outros, esse também você não vai respeitar, porque não é outra pessoa, é a mesma pessoa. Quem não respeita o projeto feito, o planejamento, e o pior não é isso. O pior eu vou falar para você aqui. Às vezes, esse planejamento é feito junto com outra ou outras pessoas. Aí é que o caldo engrossa mesmo. Aí é que piora a coisa. Por quê? Porque quando você não respeita o planejamento acordado, preparado, você atrapalha também a vida dos outros. Você não está atrapalhando só a sua vida, você passa a atrapalhar a vida dos outros também. Então, olha só como é complicado esse negócio de não se respeitar planejamento, né? Quando você não respeita um planejamento coletivo, um planejamento que envolve você e outras pessoas, por exemplo, na sua família, né? Você, marido, esposa e filhos, né? Esposa, marido e filhos, um exemplo. Vocês preparam um planejamento para 1 ano, 2 anos, 10 anos, vocês conquistarem determinadas coisas. E você não respeita esse planejamento, você está atrapalhando a sua vida e daquelas pessoas também. No trabalho, a mesma coisa. No trabalho, a mesma coisa. Na escola, por exemplo, o professor chega para você e diz assim: ó, vamos fazer, a nota vai ser dada em grupos, nós vamos formar equipes e as equipes vão desenvolver determinado trabalho e no final a gente avalia e dá a nota, né? Fiz muito isso, muitas vezes eu fiz isso na minha sala de aula. Aí, veja bem, o que é que acontece? Aí sempre tem aquele aluno que é escorão, que é preguiçoso, que é irresponsável, que é mau caráter, sempre vai aparecer, né? Lógico, não é em toda a equipe, mas aqui e acolá vai aparecer algum. Aí o que é que ele faz? A equipe se divide e diz: ó, cada um fica responsável por isso aqui, a gente se reúne dia tal, prepara, depois se reúne de novo, depois se reúne de novo, e no dia a gente apresenta. Aí o aluno não vai na primeira, não vai na segunda, está na equipe, fica esperando que os outros trabalhem para ele, para todo mundo tirar a nota, porque a nota vai ser dada por equipe, não é verdade? Isso é terrível, meu irmão, é complicado, os outros vão ter que trabalhar muito, às vezes o trabalho não vai dar certo por causa daquela pessoa. Então, uma pessoa que está na equipe, e aí, ó, pode ser na escola, pode ser na família, pode ser no trabalho, viu? Aí, na igreja, né? Que tá na equipe, que não se esforça igual aos outros, que não cumpre os horários, que não foi assídua nos encontros, que não fez a parte dele de trazer parte, né, do material, né, para montar o trabalho da equipe, né? Ele acabou com a nota dele, destruiu a nota dele, atrasou a vida dele e atrasou a vida dos outros. Então, o recado que eu estou dando hoje aqui, a gente está falando em missão. E missão também é isso. Missão é você fazer a sua parte. Você fazer a sua parte. Porque, observe, tem um texto aqui, em Mateus também, onde Jesus fala que ele manda 70 pessoas, né? Ele manda de 2 em 2, olha aí. Ele não mandou de 1 em 1, ele mandou de 2 em 2. Você imagina aquele povo andando em locais estranhos para falar sobre Jesus.
né? Para poder falar sobre as escrituras de uma forma totalmente diferente que as pessoas conheciam. Você imagine, se os dois não estiverem alinhados, se for só um pronto para falar e o outro se escorar, tudo vai dar errado, irmão, porque tem hora que vai fugir a você alguma coisa, a outra metade tem que chegar junto, né? Tem que chegar junto, tem que estar ali orando, intercedendo para não faltar palavra, para um demônio, se algum demônio se manifestar, tem que estar preparado ali. Então é muita coisa. É muita coisa. Então, se não cumprir, se uma parte não cumpre com o que tem que fazer, ela, além de estragar a própria vida, estraga a vida também do restante ou da outra pessoa. Não é? Você estraga o projeto da outra pessoa porque você não faz a sua parte. Então, a missão, meu irmão, é isso, é nós sermos responsáveis, nós entendemos que nós temos a nossa parte a ser feita e nós precisamos fazer. E deixa eu dizer como é interessante isso aqui que eu estou falando, porque, vamos lá, a missão ela não é feita só de uma pessoa, não pode ser feita só por uma pessoa, não pode. Não pode ser feita só por uma pessoa. Veja bem, Jesus, quando ele chega para poder ele cumprir com a sua missão, né? Ele chama 12 pessoas para ficarem mais íntimas com ele, mais próximas dele, para poder ele desenvolver o trabalho, para poder ele fazer o papel que ele tinha que fazer. Ele não foi só, ele pegou 12 pessoas e depois, por esse texto que eu falei com você aqui, depois isso aumenta bastante, mas ele tem o ciclo dele ali, que são 12 pessoas, não é verdade? Então 12, não é isso? É verdade. Então, meu irmão, é preciso a gente entender, prestar atenção nisso e a gente respeitar a nossa parte, respeitar o todo e fazer a nossa parte. Faça a sua parte do jeito que foi planejado, do jeito que foi projetado, para as coisas darem certo. O caminho é dificultoso, mas quando você faz um projeto e você segue ele, mesmo tendo as dificuldades, as coisas que vêm para poder fazer você desistir, você não desiste, aí você vai até o final. Quando chega nesse final, rapaz, a vitória tem um sabor inigualável. O sabor da vitória é inigualável. Então, faça a sua parte do jeito que foi planejado, do jeito que foi acordado, faça a sua missão, cumpra com a sua missão, complete a sua missão, para não atrasar a sua vida e nem a vida de ninguém, irmão. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus, a gente se encontra em outro momento. Amém? Deus abençoe.